ao seu redor. Tudo o que você vê, toca ou consome deixa um rastro. Mas esse rastro não pertence a você. Neste exato momento, trilhões de terabytes sobre a nossa economia, nossas defesas e a sua vida pessoal estão cruzando o oceano em cabos de fibra óptica submarinos para serem processados em solo estrangeiro. O Brasil e todo o sul global cometeram um erro estratégico fatal. Entregamos as chaves do reino antes mesmo de construirmos os muros. Nós pensamos que estávamos vivendo a era da conexão, mas a verdade é que estamos vivendo a era da nova colonização. Uma colonização silenciosa, feita de silício, código e sombras. Soberania. É uma palavra que soa antiga, quase poética. Mas no mundo de 2026, ela é a diferença entre ser um jogador ou ser o tabuleiro. Quando você usa um serviço de nuvem, quando o governo armazena dados de inteligência, ou quando uma empresa estratégica planeja o futuro, onde está essa informação? Na maioria das vezes, em servidores em Virgínia ou em data centers em Frankfurt. Se um interruptor for desligado lá fora, o nosso país simplesmente apaga. Isso não é teoria da conspiração. É arquitetura de rede. Estamos construindo nossos castelos digitais, em terrenos alugados, de proprietários que podem mudar as regras, a qualquer segundo. A luz do meio-dia não perdoa o que está escondido. E o que vemos agora é uma corrida armamentista onde a munição é o dado bruto. Quem controla o fluxo, controla a narrativa. Quem controla o armazenamento, controla a história. Mas, e se eu te dissesse que existe um movimento subterrâneo? Um contra-ataque tático que está tentando retomar o controle das nossas fronteiras invisíveis? Neste vídeo, vamos mergulhar nas camadas profundas dessa guerra fria tecnológica. Prepare-se. O que você vai ver agora mudará a forma como você olha para a tela do seu celular. Para sempre. Para entender como chegamos aqui, precisamos olhar para o que acontece abaixo da superfície. Não se engane. A internet não é uma nuvem etérea. Ela é física. Ela tem geografia. E ela tem donos. A engenharia do controle funciona em 3 camadas. Primeira camada, o escoamento. 99% do tráfego de dados internacional passa por cabos submarinos. Se você olhar o mapa, verá uma herança colonial óbvia. Quase todas as grandes artérias do sul global convergem para os Estados Unidos ou para a Europa. Antes de um dado sair de São Paulo para Buenos Aires, muitas vezes, ele precisa pedir licença em solo norte-americano. Segunda camada, a mineração de sentimento. Não são apenas nomes ou senhas. São padrões. Algoritmos de inteligência artificial estrangeiros processam nossas tendências de consumo, nossas fraquezas políticas e nossas instabilidades sociais. Eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. E esse conhecimento é vendido, trocado e usado como alavanca geopolítica. Terceira camada, a jurisdição do silício. Se os seus dados estão em um servidor em outro continente, a lei que os protege não é a sua. Em um cenário de sanções ou conflito, o acesso a informações vitais de hospitais, bancos e energia pode ser revogado com um único comando de root. Estamos falando de uma vulnerabilidade absoluta. Enquanto discutimos política nas redes sociais, a infraestrutura que permite essa discussão está sendo usada para mapear cada movimento da nossa sociedade. O sul global tornou-se um imenso laboratório a céu aberto. Fornecemos a matéria-prima, os dados, e compramos de volta
O produto final, a inteligência. Um ciclo de dependência que parece impossível de quebrar. Mas, no silêncio dos data centers de alta segurança, uma nova arquitetura está sendo desenhada. O plano para a retomada da nossa soberania. A pergunta não é mais se podemos ser independentes. A pergunta é: quanto tempo nos resta antes que a porta se feche definitivamente? A reação já começou. E ela não é feita de discursos políticos vazios, mas de aço, fibra e criptografia nacional. O despertar do Sul global não é um pedido de licença, é uma declaração de existência. Estamos entendendo, finalmente, que quem não possui seus próprios servidores não possui sua própria história. A construção da nossa muralha digital exige 3 pilares inegociáveis. Primeiro, a descentralização da rota. Precisamos de novos cinturões de fibra óptica, conectando nossas nações, diretamente, sem intermediários, sem escutas em solo estrangeiro. É o fim da era onde um dado brasileiro precisa viajar até a Virgínia para chegar em Luanda. Criar caminhos onde a soberania não seja um conceito, mas uma barreira física. Segundo, o bunker de dados. Infraestruturas soberanas, onde a lei que protege a informação seja a nossa. Se o dado é o novo petróleo, nossas refinarias precisam estar aqui. Não podemos mais aceitar que a memória de um povo seja armazenada em nuvens, que podem evaporar sob o comando de potências externas, ao primeiro sinal de sanção. E o terceiro pilar, o mais crítico, a inteligência autêntica. Não podemos mais aceitar uma inteligência artificial que não entenda nossa língua, nossa cultura ou nossos interesses. Se a IA é o novo motor do mundo, quem programa o algoritmo define o que é a verdade. Precisamos de modelos que não sejam apenas espelhos de valores alheios, mas ferramentas da nossa própria visão de mundo. O que está em jogo não é apenas a velocidade da sua internet. É a integridade das nossas instituições. É a proteção das nossas infraestruturas críticas. É a garantia de que as decisões que moldam a nossa vida continuem sendo tomadas aqui, e não por códigos opacos, em escritórios a 10.000 quilômetros de distância. Este é o momento da escolha. O custo da soberania é alto. Ele exige investimento, esforço e coragem. Mas o custo da dependência é o apagamento definitivo da nossa identidade. A luz do meio-dia agora brilha sobre o tabuleiro. As peças estão expostas. De um lado, a conveniência da servidão digital. Do outro, a dura jornada da autonomia absoluta. A soberania não é um destino. É uma vigília que nunca termina. Agora que as sombras foram dissipadas, você tem uma responsabilidade. A informação é a sua primeira linha de defesa. Se você quer entender as engrenagens ocultas que movem o poder, a geopolítica e a tecnologia de Estado, você precisa estar onde a luz incide sem filtros. Inscreva-se agora. Toque no sino e force o sistema a te entregar a verdade. Não deixe que o algoritmo decida o que você deve ignorar. Compartilhe este relatório. Envie para quem ainda vive na ilusão da conexão gratuita. Cada vez que você compartilha, uma fenda se abre na muralha do silêncio. Mostre que o Sul global não está mais no escuro. Comente aqui embaixo: soberania ou dependência? Eu quero ver quem são os arquitetos e quem são as peças. Eu sou o luz do meio-dia. E o futuro só pertence a quem é dono da sua própria sombra. Até o próximo relatório.